Nós precisamos acordar. Nós precisamos nos despertar, amados irmãos, sobre o que Jesus diz sobre vida. Em Lucas 12, abre comigo, no versículo 22, nós temos aqui em Lucas, o médico amado, Lucas escreveu Lucas e Atos, entre 59 e 63 depois de Cristo, ele traz uma reflexão, ele traz novamente a citação do Sermão da Montanha, que também está em Mateus 5, 6 e 7. Eu gosto de Lucas porque ele é mais extenso, ele é mais detalhado, ele é mais detalhista sobre os acontecimentos daquele Sermão da Montanha, que foi o maior sermão de Jesus, possivelmente, segundo alguns teólogos, mais de 3 dias falando e ensinando não só a multidão, mas também ensinando os discípulos. O texto de Lucas 12, versículo 22, é a minha reflexão, que não vai passar de 10 minutos, tem por tema simplificando a vida. O 22 começa: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos. Essa palavra era para você, a palavra é para mim. Jesus está falando, agora não é para a multidão. Ele seleciona o povo, ele fala multidão aqui, discípulos aqui. Agora eu falo para vocês tete a tete. Agora eu falo para vocês diretamente. Vocês pastores, pastoras, bispos, apóstolos, a minha palavra é para vocês. E essa palavra nessa manhã são para nós. Somos líderes, discípulos, pastores, bispos, apóstolos. Pessoas que tentam completar bem a sua carreira, mas porque alguma coisa tem acontecido, ou então alguma coisa não tem acontecido, estamos nos perdendo no meio do caminho. Ele diz: por isso vos advirto, advertência. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Amados, olha aqui para mim. Problema do primeiro século, problema do século 21, ansiedade. E é interessante que Jesus fala de ansiedade não para a multidão, fala de ansiedade para discípulo, fala de ansiedade para pastor. O problema de vocês é que vocês não têm uma ansiedade boa. A ansiedade de vocês é patológica. Porque ao invés de vocês ficarem preocupados se o corpo está bem, se a pressão está boa, a frequência cardíaca, se o sangue está legal, vocês estão preocupados com a qualidade da carne que vocês estão comendo. Se é friboi ou se não é. Falar em friboi, esses dias um discípulo levou uma carne friboi lá em casa. Eu nunca tinha visto aquilo. A minha filha de 10 anos pegou assim e falou: papai, carne friboi aqui em casa? Nessa eu confio. Que vergonha eu passei, Luciano. Falei: filha, friboi é a coisa mais comum aqui em casa. Nunca vi, papai. E o negócio é bom mesmo. O problema daquela preocupação excessiva, e o que Neil Barreto chama de ansiedade, a preocupação, a antecipação do futuro, era um mal presente na vida dos pastores daquela época. Gente que estava preocupada, não com a roupa que ia vestir, mas a marca da roupa. Eu fico lembrando, amados, como nós éramos mais simples. Eu fico vendo nossos carros naquela época, fico lembrando do pastor, você pergunta, me desculpe, pastor, mas aquela Paraty sua era só Jesus na causa. A gente entrava no carro, o suspiro do carro era dentro do carro, a gente saía já com, pode dizer o perfume que for, mas saía alcoolizado, literalmente bêbado. Hoje nós olhamos para os nossos pátios, irmãos, é raro ter um carro velho, é tudo zero, importado. Que bênção, né? Quando isso é usado, né, de maneira natural, normal, do processo, amém. Mas quando isso se torna uma regra para a nossa vida, o irmão Valdec está de carro importado. Então, eu preciso também comprar um carro importado, porque ele tem um carro importado. Nós estamos, então, saindo do caminho, estamos perdendo a simplicidade da vida. E aí, qual que é o problema disso, meu irmão? É que nós compramos o carro do Valdec sem o dinheiro que precisamos, sem o dinheiro que temos, para impressionar aquele que nós não gostamos. Essa é a dinâmica do mundo capitalista. Você compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar quem você não gosta. É assim ou não é? E nós, pastores, estamos vivendo situações como essas. Perdendo a simplicidade, perdemos, às vezes,
a coisa simples da vida e começamos a nos complicar. E aí vem o carnê depois, né? 120, 150, 180 meses, e aí vem a complicação, e aí vem o problema da ansiedade exacerbada, patológica, é aquela que a gente não controla. Ansiedade boa é aquela que se controla. Ansiedade patológica é aquela que você se perde no caminho e está vivendo o amanhã, o depois, mas não consegue ter prazer no hoje. Jesus disse, a vida é mais do que o corpo, mais do que as vestes. Primeiro caminho para a gente ir por uma vida simples, ou caminhar para simplificar a vida é essa. Evite comparações. Meus irmãos, eu tenho visto muitas pessoas se perdendo, e esses dias eu acordei, eu comecei a me comparar com outros pastores, e aquilo me perturbava, aquilo tirava a minha paz interna. Esse é um mal que tem perdido muitos pastores, a simplicidade, a pureza do evangelho, quando nós nos comparamos. A gente vê o ministério de alguém, mas gente, qual a idade dele, qual a minha idade? Nossa, eu sou mais velho que ele, tem mais membro que eu. A gente olha para o outro e fala, gente, começou o ministério ontem, olha a igreja e olha a minha. Essas coisas são malignas. Essas coisas estão nos destruindo. Essas coisas estão nos colocando num mundo competitivo e nos afastando umas das outras. Evite comparações, por quê? Porque a vida é mais do que tudo. A vida é mais do que alimento, a vida é mais do que veste, a vida é muito mais que a sua igreja, que seu ministério, a vida é muito mais do que a marca que você carrega no peito. A vida, a sua vida, você é mais importante que tudo. E você é único, você é exclusivo. Ninguém mais no mundo é igual a você, é só você, camarada. Então seja você, tenha prazer em quem você é, se é grande ou pequena a sua igreja não importa, apenas cumpra cabalmente o ministério que Deus colocou em suas mãos. Você pode aplaudir a Deus por isso? Observai os corvos. Quanto mais valeis do que as aves, versículo 24. Amados, essa expressão, observai os corvos, os lírios do campo, não tecem, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Isso é profundo. Nós precisamos voltar ao ministério da contemplação. Vinha no carro com o pastor Dinaldo, e ele falou assim, pastor Marlon, aprendi contigo a tomar cafezinho. Como assim, meu? Ontem ele me ligou e falou assim, olha, vou te dar 2 tapas na cara, se você não... Eu falei, estou indo para sua casa tomar café, rapidinho. Tomar café lá em casa. Nós perdemos, pastor Gerson, o prazer de tomar o cafezinho brasileiro. Nós estamos tomando agora o Starbucks American. I'm so sorry, Americans, about that. Mas é a verdade. Pega um copão de café e... Vambora! Como é que tá, irmão? Correria. E aí, irmão? Cansado? Perdemos o prazer de viajar e parar. E contemplar as paisagens, porque para a gente muito mais vale a ação do processo do que o próprio processo em si. Eu tenho aprendido a tomar o cafezinho, porque o bom do café não é o café, mas é o processo da picadinha. É por isso que a nossa xícara é pequenininha, porque a gente demora a tomar o café, vai e volta, vai e volta. Eu tenho visto pessoas comendo, gente, você vai ver hoje meio-dia, como que os pastores comem, enche aquele prato, né? Muralha de Jericó, porque a muralha cai, né? Vai cair, irmão. Vai cair aqui dentro. E aí, antes de terminar, nossa, tá boa demais, essa comida da esposa do pastor Edson, né? E aí ela vai, antes de terminar, tá pensando no segundo prato, perdeu o prazer de mastigar, de sentir o gosto. O bom da vida é observar os corvos, é contemplar a beleza, a graça que Deus nos deu, meus irmãos. E nós precisamos, pastores, voltar a resgatar o ministério da contemplação, o ministério da solitude, o ministério de encontrar prazer naquilo que nós somos, naquilo que nós temos. Posso ouvir um amém? Contemple, observe. Versículo 28, o pastor já falou que o tempo acabou. Ora, se Deus assim serve a erva que hoje é lançada,
Muito mais, vós, homens de pequena fé. Um outro conselho nessa manhã: alimente a sua fé, pastor. Alimente a sua fé. Nós cuidamos de tudo, das pessoas, e muitas vezes deixamos de cuidar de nós mesmos. Nós precisamos aprender a cuidar da nossa alma, cuidar do nosso corpo, antes que o nosso tempo chegue. E nós então desperdiçamos o tempo precioso que o Senhor nos deu. Nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Nós precisamos voltar a entender a importância de viver uma vida simples como Jesus viveu. Precisamos tirar da nossa vida algumas coisas que não cabem a um pastor. Se necessário for, meu irmão, acaba com esses 3 celulares que você tem, usa um só. Se necessário for, desliga o celular na oração. Você vale muito mais do que celular, você vale muito mais do que as ovelhas que você tem. A igreja de Cristo não é sua. Nós precisamos voltar o nosso coração ao Evangelho e perceber, amados, que nós estamos complicando aquilo que é simples. Deixamos de vir, pastores que vinham à comunhão, deixaram de vir porque agora é outra coisa, né? Eu cresci. Não existe nada mais valioso do que vir, receber um abraço, contemplar, compartilhar lutas, problemas e deixar que muitas vezes a proximidade de alguém transforme a nossa vida. Jesus disse no versículo 30, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Nós não somos gentios, amados. Nós não somos pessoas mundanas, não somos ímpios. Nós somos filhos amados de Deus. Então, eu quero terminar, versículo 31. Jesus disse: busquem antes de tudo o seu reino. Busquem antes de tudo. Não busque a riqueza, não busque a fama, não busque o status. Mas busque antes de tudo, no começar da manhã, antes de iniciar o dia, antes do culto, antes do encontro, antes do processo, antes do planejamento. Busque o reino de Deus, a sua justiça. Porque as demais coisas serão acrescentadas em nossa vida e em nosso ministério. Nós estamos hoje, amados, invertendo os valores, nós estamos buscando as coisas acrescentadas para depois buscar o reino de Deus. E aí então, o resultado é trágico, o resultado é muito triste. Não temais, ó pequenino rebanho, e a palavra do Senhor para nós hoje é essa: não temais, ó pequenino pastores, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Eu tenho aprendido nesses últimos dias que nós carregamos muitas inseguranças, muitos medos em nosso ministério. Muitas vezes o sucesso da nossa mentira apenas revela o fracasso da verdade. Nós viemos para encontros como esse e só sabemos contar bênçãos. Só sabemos contar coisas boas. Às vezes vale a pena a gente vir e ser sincero. Abrir o coração e dizer quem de fato nós somos. Nós estamos vivendo, pastor Gerson, o momento da revelação. É CPI daqui, é CPI daqui. Eu tenho visto a mão de Deus nisso. Nunca em todo o tempo da história tantas tragédias estão sendo reveladas. Sim, de fato isso é bom. Está acontecendo, está se mostrando. Recentemente agora na CBF, todo mundo sabia disso, mas agora o negócio... Um dia, tudo aquilo que nós temos internamente, tudo aquilo que nós somos será descoberto. Então aprenda a viver não de aparência, pastor. Aprenda a viver de fato quem você é. Aprenda a ser você, exclusivo, único, e ter prazer nisso. Porque a vida é muito simples. E se nós entendermos o que Jesus está dizendo para nós nessa manhã, nós vamos tirar algumas coisas que não são importantes para nós e vamos colocar aquilo que é importante. Busque o reino, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. E não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã trará consigo o seu próprio mal. Amanhã pertence a Deus. Vamos viver hoje, ter prazer no hoje, contemplar o hoje e, sobretudo, estar presente. Você está aqui hoje, esquece o que está passando na sua igreja. Esquece o que vai acontecer amanhã. Viva o presente, porque o amanhã trará consigo o seu próprio mal. Nosso tempo acabou, tinha muito mais, mas é isso. Que Deus abençoe e que traga a revelação à nossa palavra. Eu gostaria de orar nesse momento. Queria que todos ficássemos de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração.